Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, homem que vem pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Aleluia. No silêncio encontro resposta certa então. Glória a Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Aleluia, glória a Deus. Teologia pra explicar, homem que vem pra disfarçar. Pode alguém ter duvidar? Sei que é um Deus a me guardar, Glória a Deus. tão pequeno e frágil, Querendo sua atenção. no silêncio encontro resposta certa então. Glória a Deus. Glória, glória a De Jesus. toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do jeito de Deus, Ninguém explica Deus, ninguém explica. Glória a Deus. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória, glória a Deus. você acredita? Ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Glória a Jesus. ninguém explica, Ninguém explica Deus, se duvidas, você acredita? Ninguém explica Deus.
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero desejar um bom dia para todos que estão entrando na live, a paz do Senhor. Estamos felizes porque estamos na presença de Deus, mais uma vez, para sentir a presença de Deus sobre nossas vidas, sobre nossos lares, E eu quero, em nome de Jesus, junto com todos vocês, fazer uma oração, assim entregando a nossa vida nas mãos do Senhor, entregando esse dia, entregando para que Deus tome conta de tudo em nossas vidas, que Ele vai colocando tudo no seu devido lugar, em nome de Jesus. Você crê? Aleluia. Que através da nossa oração o céu se move, através da oração Deus manda a resposta. Continua orando, continua persistindo. Não desista do teu milagre. Por mais que você veja só o impossível, só notícias ruins, continua perseverando. Deus, Ele está escutando a tua oração. Deus está vendo o que você está passando. Ele tem contemplado tudo. E no tempo do Senhor, Ele vai mudar essa história aí, em nome de Jesus. No tempo do Senhor, Ele vai salvar a tua família. No tempo de Deus, Ele vai restaurar aquilo que foi quebrado. O que for da vontade de Deus para a tua vida vai alcançar você. O que tiver determinado por Deus te encontrará. Pode ter certeza disso. Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas o tempo de Deus também chega. Chega o tempo de chorar e chega o tempo de sorrir. Chega o tempo também da gente passar por esse deserto aí. Chega o tempo da gente glorificar o nome do Senhor. Chegará o tempo de notícias boas, porque nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Então não perca a sua fé. Continua perseverando. Continua depositando a tua confiança em Deus. E quanto menos você esperar, você vai ver o agir de Deus na tua vida. Nada de desânimo, amém? Nós temos um Deus fiel, nós temos um Deus que cuida de nós todos os dias, um Deus que nos dá força, um Deus que está nos fortalecendo. Então não há espaço para desânimo, não há espaço para tristeza, porque aonde o Espírito Santo habita, superabundou a graça, a felicidade de Deus está sobre a tua casa, em nome de Jesus, sobre a tua vida. É isso que nós devemos ministrar. A fidelidade do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Quem habita, quem reina é Deus. Amém? Então convida a presença do Espírito Santo aí para entrar na tua casa, para entrar na tua família, para entrar na tua vida. Porque olha, quando nós chamamos a presença de Deus, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, a dúvida vai embora, o medo vai embora. Quando nós colocamos realmente o Senhor na nossa vida, chamamos Ele, Ele é um socorro bem presente em todos os momentos. Amém? Convida o Espírito Santo, vamos chamar Ele para a nossa vida. Vamos entrar em oração, entregando a nossa vida, nossa família, para que o Senhor venha continuar fortalecendo cada um de nós, para que assim a gente venha avançando, aleluia, sobre a presença de Deus aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que pode, você vai para comigo, dobra teu joelho, curva a tua cabeça. Não importa onde você esteja, a posição que você estiver, nesse momento, Deus, Ele escutará você. Louvado seja Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Já queremos, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer e te pedir perdão, Pai, se em algum momento nós te entristecemos, entristecemos teu Espírito Santo. Nós pedimos para que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento cada vida que está aqui. E essa palavra que vai ser ministrada, ela seja revelada pelo Teu Espírito Santo. Que vidas venham escutar, ter sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor quer falar nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Vai repreender, Senhor, toda a tentativa das trevas,
toda tentativa do mal, Senhor, sobre nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, Deus, em nome de Jesus, que as trevas recuem sobre a nossa vida, Pai. Deus, eu apresento cada um, Deus, que está aqui, cada um que está tirando um tempinho para orar, para falar com o Senhor, para apresentar a sua causa impossível, a sua família. O Senhor sabe, Deus, verdadeiramente o que cada um precisa. E é por isso que nós estamos aqui diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, guia Teu povo, fortalece, repreende a tristeza. Meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que seja para dar desânimo, Senhor, em nome de Jesus, seja repreendido pelo poder do Teu sangue. Pai, eu quero apresentar esse dia que o Senhor está nos permitindo viver, esse dia que o Senhor permite que nós estejamos na Tua presença. Toma conta de tudo, Pai. Toma conta, Espírito Santo, da palavra. Vai falando aos corações, em nome de Jesus. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Você que orou comigo, deixa teu amém aí. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor, Ele vai fazer coisas grandes em nossas vidas, né? Deus, Ele tem um tempo sobre nossas vidas. Às vezes nós estamos inquietos e quando a gente menos espera, Deus, Ele age. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel. Nosso Deus, Ele é bom. E Ele continua ajudando cada um de nós. Gente, vai compartilhando a live. Vocês que estão entrando, né? Eu creio que o Espírito Santo, Ele vai revelar aquilo que Ele quer falar aos nossos corações no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu não preciso transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso e é por isso que nós estamos aqui em agradecimento a tudo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe cada um que está entrando na live. Um dia abençoado, cheio da presença de Deus aí na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Não foi fácil te encontrar aqui. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Glória a Deus. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá. É em direção ao teu problema. Glória a Deus. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu. A herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta. Menina. Glória a Deus. Talita
Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que nesse momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Aleluia. Passa lá em casa, Vai, Jesus. Vai em nossos lares, Senhor. Vai em nossas famílias. Vai curando, Deus. Vai transformando. Vai salvando, Jesus. Oh, Deus, faz um milagre. Em nome de Jesus. Glória a Deus. cura minha família. Traz vida, Vai libertando, Deus. Em nome de Jesus. Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. É, Jesus. Passa lá em casa. Vai na minha casa. Passa lá em casa. Pode você morar. Passa lá em Glória a Deus. E por que não dizer passar na nossa casa interior, né? Onde o Espírito Santo, ele tem que estar à vontade para passear, para fazer morada, para nos transformar todos os dias. Precisamos todos os dias ser renovados pelo Espírito Santo. Precisamos todos os dias sentir a sua presença. Em nome de Jesus. Só assim conseguimos vencer. É com a presença de Deus. É a presença de Deus sobre nossa vida que nos fará vencer esse mundo, né? Nos fará avançar em meio a tantas coisas. Sem a presença de Jesus nós não conseguimos. Então que o Espírito Santo ele venha também habitar em nossas vidas. Que o Espírito Santo ele venha fazer morada. Ele venha estar presente em todos os momentos da nossa vida. Que ele venha nos guiar. Que ele também venha nos mostrar quando há perigo, quando é hora da gente não avançar. Que a gente venha ser guiado em todos os momentos, no agir, no falar. Convide o Espírito Santo para a tua vida. Você pode não entender nada hoje, mas se você se deixar ser levado pela presença de Deus, se você se deixar ser levado pela presença, olha, no meio do deserto, o Espírito Santo cuidando de você, guiando você, você vai sentir, aleluia, que você vai chegar num lugar determinado, onde Deus sempre quis. Às vezes na nossa inquietação, na nossa inquietude, nós queremos tudo para ontem, queremos que o sobrenatural de Deus aconteça no agora. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai guiar você nessa provação. O Espírito Santo de Deus, ele vai guiar você nesse deserto. Espera com fé. O salmista vai dizer: eu esperei com paciência no Senhor. Ele esperou com paciência vendo a casa dele em tribulação, aonde ele sofreu tantas perseguições, chegando a ponto de muitas ameaças de morte, aonde ele viu seu reino sendo tomado, aquilo que Deus tinha determinado, mas o trono era de Davi. Foi Davi que Deus escolheu.
Foi Davi que estava por detrás das malhadas, cuidando das ovelhinhas, quando o céu deu a ordem para Samuel para ir na casa de Jessé, para ungir. Aleluia. E todos ali se apresentaram. Deus, ele não olha como o homem vê. Alguém pode se apresentar, alguém pode querer fazer melhor. Não, mas o céu escolheu Davi, o céu escolhe você no dia de hoje. Tem algo que o céu escolhe você e que ninguém poderá ir. É você que foi separado para isso. É você que está sendo separado para algo de Deus. Mas o salmista vai dizer, eu esperei. Sabe por que ele esperou? Porque ele não era nada. Ele era rejeitado. Muitos não davam nada por Davi. Mas o céu vai olhar Davi onde ninguém queria ir. Aonde Davi não tinha aparência, onde Davi não tinha porte. Ele não tinha nada apresentável para ninguém. Mas Deus, ele olhou diferente. E aquele mesmo Deus que escolheu ele ali, aquele mesmo Deus que escolheu você, que um dia o Senhor ele falou no teu coração, vem para mim, que você levantou as mãos, que você disse, Senhor, a partir de hoje a minha vida eu entrego, aleluia, em tuas mãos. A partir de hoje, Deus, eu quero fazer uma aliança com o céu. A partir de hoje, Deus, eu quero negar-se a mim mesmo. Olha, esse Deus, ele continuará cuidando de você. Pode vir adversidades, pode vir palavras para te machucar, para te ferir, vir perseguições, querer tomar aquilo que Deus te deu, mas Deus, ele fez uma aliança com você. Ele olhou do céu e disse, eu vou pegar para o meu reino. Aleluia. Eu vou pegar para fazer a minha obra. Eu estou pegando, aleluia, aonde ninguém quer ir. Jesus foi lá e trouxe você para a presença. Esse mesmo Deus, aleluia, é que nós devemos confiar. Era o que Davi estava dizendo. Davi estava dizendo, eu tenho experiência. Eu tenho experiência com Deus. Não é qualquer coisa que vai me destruir. Não é qualquer coisa que pode me derrubar. Eu passei por desertos. Eu sofri perseguições. Eu enfrentei calúnias. Eu senti o desprezo. Em todos os momentos, eu sabia que aquele Deus que me olhou, aonde ninguém me viu, mas o céu viu Davi. E eu quero dizer a você que o céu está vendo você. Davi não se apresenta. Davi não quer ser escolhido, mas o céu resolve escolher Davi. O céu resolve escolher e separar. Aleluia. Quando chegar o tempo, quando chegar a hora, Deus, ele vai pegar você de onde você está e vai levar você para outro lugar, outro ciclo. Aleluia. Ele vai transportar você daí, olha, e vai colocar você de frente da promessa. Não precisa você estar inquieto. Não precisa você dizer, Senhor, está demorando tanto. No tempo certo de Deus. Davi, ele é ungido, mas ele permanece na casa de Jessé. Davi, ele foi ungido, mas ainda não era o tempo de reinar. Não era o tempo do trono, mas a unção já tinha, aleluia, sido derramado. O céu já tinha escolhido. Chegará o tempo da promessa de Deus. Tenha paciência. Espere. E Davi vai dizer que a paciência fez Deus se inclinar. A paciência dele esperar o tempo, dele esperar com confiança. Nós precisamos confiar em Deus. O que agrada ao coração de Deus é a gente passar por tribulação e dizer, mesmo assim, Deus, eu confio que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar nessa história. Eu posso estar passando por desertos, eu posso estar passando por provações, mas eu confio nas tuas promessas. Eu confio na tua fidelidade.
Aleluia. Nós precisamos, aleluia, nos agarrar à promessa e à fidelidade que Deus tem. Olha, Deus escolheu você. E Deus não escolheu você à toa. É porque vai vir mesmo coisas sobre a nossa vida. Nós estamos servindo a Deus. As trevas, elas se reúnem nesse momento para tentar nos abalar. Aleluia. Mas continua olhando para Jesus. Continua confiando em Jesus, depositando a tua confiança em Deus. Aí Davi vai dizer: e Deus escutou o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, transportou a minha vida da morte. Aleluia. Me deu vida, restituiu. Aleluia. Porque eu tive fé, porque eu confiei, porque eu esperei. Eu sabia que por mais que a tribulação viesse sobre a minha vida, o tempo de Deus chegaria. O tempo da exaltação, o tempo da fé, aleluia, inabalável em Deus, vai fazer você chegar em lugares grandes que você nunca imaginou chegar. O céu tem se agradado da tua fé. Não recue, não retroceda, continue avante, continue olhando para o céu. Aleluia. Aos teus olhos você pode não ver nada hoje, mas Deus, Ele tem cuidado de tudo e vai cuidar de tudo para você até o final dessa trajetória, até o final desse deserto. Não desanima, continua perseverando. Davi disse que ele estava no charco de lodo, altos e baixos. Tem a presença, mas está passando por tribulação. Aleluia. Foi escolhido, mas está no deserto. Tem o chamado, mas está passando por noites escuras. Aleluia. Mas Deus arrancou ele de lá e firmou os pés sobre uma rocha. Chegará o tempo de Deus firmar os teus pés em lugares que o céu mesmo preparou para você. Chegará o tempo de Deus agir aí nesse processo. Ele vai agir. Teus olhos vão ver, vão contemplar as maravilhas de Deus. Você ficará como quem sonha. Aleluia. Você verá o nome do Senhor ser glorificado. Davi contemplou a destruição. Ele contemplou, aleluia, o sofrimento. Teve que passar um tempo peregrinando, fugindo. Mas chegou o tempo de Deus dizer assim: eu agora vou firmar você aqui nesse trono. E quando Deus firma, ninguém pode tirar, ninguém pode arrancar, porque está selado pelo céu, está selado, aleluia, pela glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então confia, espera no Senhor, assim como Davi esperou. Nós precisamos continuar confiando no nome do Senhor. Louvado seja Deus. Adversidades virão, provações virão. Tudo sobre o ministério de Davi veio. E comigo e com você não será diferente, mas precisamos avançar. Precisamos só ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espere com paciência. Chegará o tempo
Chegará o tempo de teus olhos ver. Não desista do teu milagre, não desista de persistir. Não desista. Por mais que venha palavras aos contrários, por mais que você escute ou veja algo que não quer, algo que desanime, prossiga olhando para o alvo que é Jesus. Prossiga, aleluia, a tua caminhada com Jesus. Você fez aliança com Deus, não foi com ninguém, foi Deus, aleluia, que te deu vida. Você nem era para estar aqui. Quantas sepulturas Deus não fechou? E porque agora você vai dar ouvido a alguém? Aleluia. Foi Deus que te deu livramento de morte, livramento, fechou cova. Alguém abria a cova, Deus fechava a cova. Alguém abria a cova, Deus fechava a cova, porque dizia, eu tenho mistério, eu vou usar na terra. Aleluia. Era alguém planejando a morte de Davi, Deus dizendo assim, eu estou fechando a cova. Davi mesmo vai dizer que armavam, aleluia, redes para ele cair. Ele vai dizer, aqueles que armaram, eles mesmos caíram nela. Há quantos e quantos já não estão mais aqui porque prepararam a sepultura para você descer. E Deus dando um livramento. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem é que vai ser lá na frente, quem vai servir, quem vai obedecer de verdade. Ele sabe de tudo. E quando alguém não quer, quando ele vê o futuro, quando ele vê até que vai planejar um mal sobre aqueles que Deus já escolheu, ele abre a sepultura e desce. Ele faz como ele quer. Aleluia. Tem livramento sobre a tua casa. Tem livramento sobre a vida dos teus. Tem alguém aí dentro do teu lar que dará frutos para o reino de Deus. Tem alguém aí dentro do teu lar que você pode olhar assim e dizer, não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que o Deus da transformação, o Deus da salvação, o Deus da libertação, Ele está aqui no dia de hoje e dizendo para você, eu irei te tirar desse charco de lodo, dessa provação, dessas noites escuras, desse deserto. Aleluia, continua confiando, avante, vá, nós somos guerreiros de Jesus, não podemos parar e nem baixar as armas, é avante, é olhando para o alvo, é olhando para Cristo, que você receberá a tua vitória, que você verá a tua casa salva e servindo a Jesus, você vai ver, aleluia, fiel é Deus para cumprir as suas promessas. Eu e você nem imaginavam de estar aqui servindo a Deus e Deus foi lá, salvou, transformou, lapidou. Assim será com a nossa família. Pode crer. Não desista. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu sei que vem coisas que nos enfraquecem, nós somos limitados, mas o tempo de Deus chegará sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Assim eu creio e determino e profetizo no nome de Jesus que haverá salvação dentro do teu lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de hoje está em Mateus 14, o 31, que vai dizer: e logo Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Louvado seja Deus. Jesus estende a mão para Pedro. Pedro já estava afundando, já estava desesperado, sentindo a opressão cada vez mais, sentindo medo. Não sei se você chegou aqui duvidando. Não sei se tem alguns momentos na tua vida que tu duvida da fidelidade de Deus, do que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, por conta do vento forte, por conta das provações. Senhor, são tantas noites escuras, são tantas incertezas. Aí Jesus, Ele
vibrada no meu coração para dizer: homem de pequena fé, por que estás duvidando? Por que estás com medo no meio dessa luta? Porque muitas vezes tu acha que eu não vou fazer, que eu não vou operar, que eu não vou transformar, que eu não vou chegar com milagre. Aleluia. Por que duvidas? Por que desanimas? Por que entristece o teu coração? Aleluia. E louvado seja Deus, que Deus estende a mão. Deus estende a mão para Pedro. E Deus estende a mão para mim, para você no dia hoje, para dizer assim: olha, não é tempo de duvidar. Não é tempo de retroceder. Não é tempo, aleluia, de desanimar, não. Não é tempo, não é tempo. Segura na minha mão. Aleluia. Segura. É Jesus dizendo assim: avante, prossiga. Mas muitas vezes nós estamos assim. Jesus, ele dá uma ordem. E a ordem de Jesus era que os discípulos fossem para outra margem, fossem para outra banda. Olha, uma ordem de Deus era o suficiente. Uma promessa de Deus, a palavra de Deus sobre a nossa vida sendo liberada, já é o suficiente para a gente crer e confiar. Mas a gente se alegra. Deus, ele dá uma ordem. Ele faz a promessa. Ele diz: olha, vocês precisam pegar o barco. E o barco já estava coberto pela presença de Deus. Não era qualquer barco. Entenda isso. O teu barco já está coberto pela presença de Deus. Não é qualquer barco. Era a ordem de Deus dizendo: entra no barco, que eu vou ter com vocês. Eu vou me encontrar com vocês. Jesus precisava ficar só para orar. Aleluia. Para ter um tempo com Deus, para ali entregar toda a sua vida, a sua adoração ao Senhor. E ele não podia estar naquele momento. Eu quero dizer a você que há momentos que Jesus só vai dizer: vá em frente e confie em mim. Aleluia. E muitas vezes nós queremos que Jesus, quem sabe ali os discípulos de pensar assim: por que Jesus não vai logo com a gente? Às vezes Jesus, ele vai olhar de longe, mas ele não perdeu o controle da nossa vida. Mas o cuidado de Deus, o amor de Deus, eram os discípulos, eram separados. Você é separado por Deus, você é separado pelo céu. Deus tem cuidado de você. Deus só disse assim: avante, prossigam, eu irei ter com vocês, eu irei ao encontro de vocês. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele está vendo toda a provação que você está passando. Ele contempla tudo que você está passando. Mas há momentos que haverá o silêncio de Deus. E aí é onde a tua fé será gerada. É aí onde Deus, aleluia, quem sabe, vai fazer até você remar aí. É você no meio da luta, no meio da prova, sem força, gritando e implorando um socorro. E Deus em silêncio. E dizendo: eu estou fortalecendo a tua fé. Eu estou te dando, aleluia, experiência. Estou fazendo você crescer, amadurecer nesse deserto. Mas nós queremos ver o agir de Deus. E às vezes Deus não vai agir naquele momento de provações, porque a prova é para ensinar você. A prova é para me ensinar. Aleluia. Nós precisamos atravessar o mar. Nós precisamos atravessar o deserto. E para atravessar deserto nós não conseguimos de todo jeito. É necessário ter fé. Pedro, por que duvidaste? Aleluia. Você entende que no meio da trajetória do deserto, a vitória é Deus dizendo assim: estou fortalecendo a tua fé.
experiência pessoal, testemunho para contar. Você terá um testemunho, um lindo testemunho para contar. Depois dessa a travessia desse mar aí, quando Jesus deu a ordem, os discípulos ali não viram o que sobrevinha sobre a sua vida. A mesma coisa como Davi quando foi ungido. Ele não sabia que através da unção que Deus tinha dado a ele, ia vir a inveja, a perseguição, a calúnia, o desprezo, o abandono. Não sabia, ele só sabia que estava cheio da presença de Deus. Mas com isso vieram as lutas. Aleluia. Com isso, Davi teve que peregrinar nos desertos, assim como eu e você, olha. Mas nesse deserto não tem faltado nada. Nesse deserto tem a presença de Deus. Nesse deserto tem a face no pó. Nesse deserto tem a tua melhor adoração. Nesse deserto é onde você aprendeu a clamar, aprendeu a se entregar. Eita, Jesus trabalha no deserto. Jesus nos molda no deserto. Por isso que ele diz: o que eu faço hoje você não entende, vai entender depois. Aleluia. Maior propósito de Deus, aleluia, quando ele permite uma situação na nossa vida, é o que? A gente se aproximar do céu, a gente se aproximar da graça, a gente se aproximar do Espírito Santo, a gente tirar o velho homem. É Deus, olha, eita, como Deus tem se agradado, como Deus está se agradando, como nós estamos evoluindo espiritualmente no deserto, nas noites escuras, nas perdas, nos ventos fortes. Eita, Jesus está trabalhando numa velocidade. Aleluia. É onde você está recebendo. Aleluia. Se você ainda não enxergou pelos olhos espirituais, Deus já está agindo aí, olha. Porque você está recebendo as virtudes do céu. É a maior riqueza. Você está se enchendo aí da graça. Aleluia. É onde você conseguiu ouvir, ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Se você quer o maior presente, eu já vou te dizer, é a presença de Deus. Aleluia. Mas está faltando tudo. Mas a presença de Deus não tem faltado. Mas, Senhor, eu estou passando numa provação. Mas o céu tem se agradado, porque Ele começou a escutar você orar, você clamar. Eita, só quem clama é quem está passando por ventos fortes. Só quem está passando por tribulações é que vai renegar. Aleluia, ali como Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu renuncio à minha carne, Jesus. Aleluia, porque eu estou passando num deserto. Aleluia. O deserto é lugar de crescimento, é lugar de escola, é lugar de você aprender, é lugar de você amadurecer. Nem sempre será fácil, nem sempre, aleluia. Mas eu quero te dizer que em tudo a mão de Deus está sobre a tua vida. Nós estamos no deserto com Deus, nós entramos na provações com Deus, aleluia. Hoje você pode olhar e dizer: Jesus, o Senhor me escolheu para isso. Que tanta tribulação, que tanto sofrimento, perdi tudo. O que Deus vai te dar nem se compara com o que você já perdeu até hoje. Quando o tempo de Deus chegar, você vai olhar assim com os teus olhos e vai dizer: Deus, foi muito mais, foi muito maior. O Senhor fez algo sobrenatural. Nem eu acreditava. Aleluia. Nem eu. Eu me lembro de Sara, com 90 anos, tentando dar um filho a Abraão, e não conseguia, estava frustrada, mas existia uma promessa sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Sara. E o céu, quando faz a promessa,
Não é feito homem que esquece, que diz talvez. Não. Sara, ela vai chegar um momento onde os anjos vai profetizar que ela vai gerar, que ela vai sorrir. O tempo passou. Sara estava avançada em idade. Já não tinha mais os costumes de mulheres, mas ela tinha a fé. Abraão, existia uma promessa sobre a vida de Abraão. Ela vai sorrir sobre a situação dela, sobre o estado que ela está. Muito tempo esperando. Mas chegou o tempo. Aleluia. Você crê nisso? Que tem coisas que para Deus chegou o tempo. Tem portas que serão abertas. Tem desertos que terá fim. Você crê nisso? Fosses fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Está chegando o tempo do cumprimento da promessa. Muitos, aleluias, vão olhar sem acreditar como foi. Como é que pode acontecer desse jeito? Foi tão rápido. Não só quem estava no deserto é que sabe o preço. Só quem estava no deserto sabe o que passou, as noites escuras, o choro, a vontade de desistir, o desânimo. E Deus chegando lá, feito ele chegava em Elias e dizia: levanta, come pão e bebe água, longa a tua caminhada, não vai parar aqui. Não foi tão simples, não foi tão rápido. Aleluia. Já vi uma mulher quando ela está gerando um filho e alguém encontra assim e diz: rapaz, você já teve tão rápido? Só ela sabe os 9 meses, o que sentiu ali para carregar aquela criança. Não foi rápido assim não. Só ela que teve ali a dor do parto é que ela sabe. Mas ninguém viu você gerando no deserto. Ninguém viu você gerar com lágrimas. Ninguém viu você gerar perdendo. Ninguém viu você gerar, aleluia, sofrendo, abandonado, abandonada. Ninguém estava vendo você gerar no mundo espiritual. Aleluia. Nesse deserto, nessa provação, só Deus viu. Só Deus que contemplou você gerando a tua intimidade. Aleluia. Não foi de repente. Não foi de todo jeito. Aleluia. Foram desertos, foram noites escuras. Foram noites de provações. Ah, como doeu. Para chegar até aqui. Quanto e quanto sofrimento. Alguém olhava e dizia: agora vai morrer. Agora vai parar. Agora vai desistir. E Deus dizendo: sobre ti é uma promessa. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Te separei como profeta e te levarei às nações. Aleluia. O cuidado de Deus estava sobre as nossas vidas. Mas quando chegar o tempo, alguém ainda vai dizer: como pode ter sido? Foi tão rápido. Aleluia. Só você sabe as noites e as dores. E Sara vai dizer: quem diria eu? 90 anos amamentaria um filho. Quem diria que Abraão seria pai com 100 anos? Aleluia. Deus é fiel.
guardar promessa. Pode passar o tempo que passar. Tudo pode dizer, aleluia, que não vai acontecer. Deus é fiel. Espera nele. Confia nele. Continua gerando nesse deserto, nesse momento de provações aí que você está passando. Não se apega ao que você está vivendo, mas sobre a fidelidade de Deus. Abraão dizia: eu sou peregrino. Aonde Deus mandava, Abraão armava a tenda. Quando Deus dizia: desarma a tenda, o lugar não é mais aqui. Pegava a família, aleluia, desarma tudo. Tem uma ordem de Deus dizendo que é para a gente atravessar a Macedônia, para a gente ir para o outro lado, e a gente tem que ir fazer a vontade de Deus. E o cuidado de Deus sobre a obediência gerará milagres. É o teu silêncio que vai gerar milagre. Não precisa você falar nada. Quem vai falar por você é Deus. No tempo dele, ele justificará você. Silencia a tua alma. Confia nos planos de Deus sobre a tua vida. Aleluia. O que ele mandar você fazer, faça com ousadia. A ousadia do Espírito Santo. Faça, obedeça. Seja fiel, sem entender. Não questione o tempo. Escute a voz de Deus nessa manhã, falando ao teu coração. Louvado seja Deus. E estão os discípulos no alto mar. E naquele momento sobreveio aquilo que nós não esperamos sobre a nossa vida. Andando com Jesus, de repente aquele balanço assim sobre a nossa vida, sabe? Que estremece e que a gente grita: Senhor, nos socorre. Me socorra diante dessa provação. Me socorra diante dessa luta. Você se prostra diante de Deus. Senhor, eu não suporto essa prova. Eu não suporto, aleluia, esse deserto mais. Aleluia. O improvável aconteceu. Mas existe uma ordem de Deus. E existe uma ordem de Deus chegando para a tua vida, assim como chegou ali para os discípulos, que Jesus disse: vai na frente e eu irei ter com vocês. É Jesus dizendo que vai chegar na tua história. É Jesus dizendo que não está nada perdido. É Jesus dizendo que vai chegar na vida dos teus filhos que estão nas drogas, mas Ele é a libertação. Aleluia, continua persistindo. Vai lá, Jesus, salva meus filhos. Eles são herança. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. São herança, Senhor. Foi o Senhor que escolheu para colocar no meu ventre. Antes de ser meu, é teu, Jesus. E eu sei que o Senhor opera milagres. Jesus vai chegar na tua história. Ele vai chegar nesse deserto. Ele vai chegar nessa noite escura aí. A noite estava escura ali para os discípulos, mas a luz vinha se aproximando. A luz vinha se aproximando dos discípulos. No deserto, aleluia, onde nós não vemos nada, não vemos saída. Jesus, ele vinha ter ao encontro com os discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é amigo. E ele não nos abandona. Podemos passar por muita coisa, mas Jesus chega. Chegará um momento que Jesus vai chegar na tua história.
Chegará um momento que Deus vai chegar na tua vida. Acredite. Aleluia. Para os discípulos era só escuridão. Era só deserto. Cada vez mais as ondas vinham ao contrário. Olha, ao contrário. Ai, quantas vezes não vem algo ao contrário sobre a nossa vida? Para a gente desanimar. Para a gente largar as armas. Quantas e quantas pelejas nós enfrentamos e iremos enfrentar para continuar fazendo a vontade de Deus, para continuar confiando. Quantas pelejas não tem se levantado aí na tua vida? Quantas pelejas no teu trabalho? Quantas pelejas, aleluia, na tua família, na tua vizinhança, quantas coisas que a gente olha assim de Jesus, mais um vento, mais uma prova, mais uma situação difícil. O vento era o contrário. Nada era favorável para os discípulos ali. Eles não tinham uma esperança a não ser Jesus. E eu quero dizer a você que Jesus, ele é a esperança para esse deserto. Jesus é a esperança para essas noites escuras aí que você está passando. Jesus, ele é a esperança para a tua família. Ele é a esperança para o perdido. Ele é a esperança para aqueles que estão nesse momento desacreditando da sua própria vida. Aqueles que estão, aleluia, numa escuridão. Ele é a luz. E a luz está entrando sobre a tua vida hoje. A luz vai alcançar a tua família. A luz vai alcançar o teu trabalho aí. A luz vai alcançar, creia nisso. Jesus, ele está chegando. Aleluia, no meio do desespero. Aleluia, quando o barco quase ia afundar, mas não afundou. A prova não vai te matar. A prova não será para o teu fim. Você acredita nisso? Você pode dizer: Senhor, eu vou morrer. Eu vou perecer nesse deserto. Foi o que os discípulos disseram. Quem sabe eles indagavam o outro ali: cadê Jesus? Jesus disse que ia ter encontro com a gente e nos deixou só. Nos abandonou nessa prova, nesse deserto. Vamos morrer? Quem sabe alguém dizia assim: espera Jesus. Porque sempre tem aqueles que têm mais fé. Espera. Mas como esperar nessa prova? Como esperar nesse deserto? Faz tempo que nós estamos esperando Jesus. Faz tempo que eu oro pelo meu milagre. Faz tempo que eu estou passando nesse deserto. Como é que eu posso esperar Jesus? Aí alguém do outro lado dizia: nós precisamos. Foi ele que fez a multiplicação. Acabou de fazer a multiplicação dos peixes. Deus, ele vai multiplicar na tua vida, naquilo que você, aleluia, está precisando. Receba em nome de Jesus. Haverá multiplicação nesse deserto aí, da parte de Deus. Aonde não tinha, Jesus passa, aleluia, a profetizar e a gerar um milagre. Os discípulos contemplaram. Os discípulos viram, aleluia, Deus, ele alimentar uma grande multidão, Deus cuidar, aleluia, Deus dá água. É Jesus dizendo para você, aleluia, aquilo que está faltando na tua vida, ele vai mandar, aleluia, e não vai faltar. E sempre tem alguém que diz assim: olha, aquele Deus lá do passado, ele é o Deus de hoje. Não olha para isso não. Lamentações de Jeremias. Eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Aleluia. Aí alguém vai dizer: mas Jeremias, os muros de Jericó foram derrubados, a cidade queimada, o povo foi cativo, está em grande miséria. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aleluia. A confiança. Eu estou vendo
que tudo se acabou. Mas existe um Deus sobre tudo isso, que vai operar nesse deserto, que vai operar, que é o mesmo Deus, aleluia, do passado. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que deu livramento ao seu povo. É o mesmo Deus que colocou o povo nessa terra. Eu quero me apegar ao que pode me dar esperança. Se eu ficar parada pensando e olhando a destruição, eu não vou avançar. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para a cruz. Eu preciso olhar que Jesus disse na cruz: está consumado, está feito. Aleluia, o que estiver de vir sobre a minha vida virá. Não adianta a gente ficar parado, não adianta a gente ficar se lamentando, aconteceu. Mas eu quero trazer a memória, aleluia, que o mesmo Deus que permitiu é o mesmo Deus que agirá. É o mesmo Deus que trará coisas novas. É o mesmo Deus que nos fará vivenciar milagres. Ele é fiel, Ele é fiel. Aleluia. Eu quero acreditar que Deus não falha, que Deus não mente, que Ele avança sobre qualquer batalha aqui na terra. É isso. Então por isso que nós temos que avançar. Por isso que nós temos que prosseguir. Mesmo gemendo, mesmo com dor, mesmo olhando e vendo a destruição, você precisa trazer à memória os feitos de Deus na tua vida. Algo que Ele já operou. É isso que vai te dar fé. É isso que você vai dizer: se Deus, Ele atendeu essa minha oração, quando eu achava que estava tudo perdido, Ele vai operar também. Ele está no controle. Aleluia. Eram os discípulos dizendo: olha, a gente tem experiência com Deus. Nós sabemos quem Ele é. Nós vivenciamos milagre com Deus. Como é que, por conta do momento de tribulação, uma noite escura, um sofrimento, a gente vai achar que Deus não está? Não, agora que a gente tem que orar. Quem sabe alguém disse assim: olha, a gente está na tempestade, vamos orar. Não adianta a gente se desesperar, não. Calma, Jesus está vindo aí. Louvado seja Deus. E alguém vai dizer: mas nós estamos morrendo. De repente Jesus vem andando por cima do barco. Os discípulos à vista. No meio do desespero, eles ainda vão dizer: é um fantasma. Aleluia. Até quando Jesus ele chega, muitas vezes vai nos causar espanto. É algo sobrenatural. A gente diz assim: meu Deus, como o Senhor agiu desse jeito. Como o Senhor chegou nessa história. Jesus, quando Ele vem de encontro com os discípulos, Ele vem trazendo resposta. Ele vem para acalmar aquilo que está agitado em nossa vida. Aleluia. Tem algo que está agitando a tua vida aí. Tem algo que tem te tirado a paz. Tem algo que tem te tirado o sossego. Tem algo que tem tirado o teu sono. Mas Jesus vem aí. Mas Senhor, eu não suporto. Jesus vem aí. Mas Senhor, é tanto tempo. Jesus vem aí nessa história. Mas Senhor, aos meus olhos, para mim está perdido. Jesus de Nazaré está vindo em encontro com a tua vida. Jesus está vindo de encontro com a tua família. Jesus está vindo de encontro no teu casamento. Ele está vindo em encontro. Calma, ninguém pula do barco, ninguém morre. Espera Jesus, confia em Jesus. Aleluia. Pular do barco não é a saída. Desistir, desanimar. Aleluia. Tu não vai receber o teu milagre. Tu precisa continuar dentro do barco, porque dentro desse barco tem a presença. Dentro desse barco tem Jesus. Ele irá te socorrer. O salmista Davi vai dizer: para onde eu irei da tua face? Se eu descer no mais profundo abismo, lá tu me encontrarás. É Jesus dizendo: eu te encontro aí. É nessa situação que você está vivendo.
Quando chegar o tempo de Deus, aleluia, Ele fará com que tudo aconteça e você sentirá. Você vai olhar assim, os discípulos olham assim, se assustam e dizem: quem é aquele? Agora pronto, a situação vai piorar. Não reconheceram. Quantas vezes nós não reconhecemos Jesus? Andamos com Ele, escutamos Ele falar, mas parece que às vezes a tribulação, a luta não deixa a gente escutar. Jesus está falando para nossas vidas no dia de hoje. Se a gente escutar a voz de Deus, se a gente der crédito à voz de Deus, Josafá vai dizer: crê em Deus e crê nos seus profetas e prosperareis. Quantas e quantas vezes nós damos ouvido ao que Deus não falou? Damos ouvido a outras vozes, seguimos outros conselhos que não vêm da parte de Deus, mas o conselho de Deus, a orientação de Deus, o chamado de Deus, a gente parece que vai fraquejando. Os discípulos andando com Jesus e no meio do desespero, olha, eles não conheceram. Pedro vai dizer: Jesus, se é tu, manda eu ter contigo. Olha aí, se és tu. Dúvida. Já estavam duvidando ali. Já estavam duvidando no meio da prova, no meio da luta, que Jesus não ia fazer. E quantas vezes Jesus está dizendo para você que Ele vai chegar na tua história? Que Ele vai chegar nesse deserto? Não, Senhor, mas é porque o vento piorou. É aí que Jesus está chegando. Mas eu estou perdendo tudo. Jesus está chegando agora. Eu estou sendo humilhado. É agora que Jesus vai se aproximar. Eu escutei o que eu não queria. É aí que Jesus vai agir. Aleluia. É quando aos teus olhos parece que o barco vai naufragar. Parece que tudo vai dar errado. Você só escuta e vê a afronta. É aí que Jesus está entrando na história. É quando você olha mesmo e vê tudo perdido aos teus olhos. É nesse momento que o céu age. É nesse momento que o céu luta. É nesse momento que o céu avança. Mas para o céu avançar, você precisa se posicionar. E como é que a gente se posiciona? Tendo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter uma fé, gerar essa fé através de muita oração, de muita renúncia, de uma vida com Deus, acreditando que a tempestade não será para a morte, mas para a glória de Deus. E aí você será gerado. Há momentos na nossa vida que nós vamos ter medo. Os discípulos, eles estão apavorados com medo. Eles estavam vendo a morte. Nós somos limitados. Tem momentos na nossa vida que a gente não consegue, a não ser que Jesus venha por cima do mar. A não ser que Jesus venha e entre na história. A não ser que Jesus mude a história. Mas eu quero dizer a você que Jesus sabe o tempo e a hora certa de chegar e fazer um milagre na tua vida. Aleluia. E Pedro vai dizer: se é tu, Jesus, manda eu ter contigo. Se és tu, manda eu ter contigo. Aleluia. E Jesus vai dizer para Pedro: vem, Pedro. Segunda ordem. Primeira ordem: entra no barco, que eu serei contigo. Primeira ordem é Jesus dizendo: eu serei na história. Eu mudarei a história. Eu chegarei nessa história. A primeira ordem de Jesus. Jesus não está dizendo que não vai ter tribulações, que não vai ter noites escuras, que não vai ter choro. Ele só está dizendo: eu entrarei e mudarei a história.
Eu entrarei, aleluia, e restaurarei a saúde. Eu entrarei e te darei a tua vitória. Aleluia. Só que no meio da ordem de Deus nós vamos ter o quê? Processos. Não é tão fácil assim receber milagres. Não é tão fácil como a gente pensa. Tem um tempo, tem provações na nossa vida, tem preparações na nossa vida, para que a gente venha ser realmente exaltado por Deus. Vamos passar por muita coisa. São muitas perdas, são muitas noites em claro. Os discípulos, eles estavam sem dormir. Estavam atribulados. A noite chegou, mas parece que a situação tira o sono deles naquele momento. E nós também passamos por isso. Nós também enfrentamos esses desertos. Nós também enfrentamos essas noites aí escuras. Não é diferente na nossa vida. Você vivencia isso. No nosso dia a dia, a realidade é essa. Mas nós vamos avançar. Porque quem nos deu a ordem e quem está dando a ordem aqui hoje para você ir adiante é Jesus. Não pense em retroceder. Não pense em largar as armas. Aleluia. O Deus que te chamou, Ele vai com você até a consumação dos séculos e raiar nas nuvens, aonde Ele virá buscar os seus escolhidos. E ali não haverá dor, nem choro, nem ranger de dente. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Ele vai dizer: vem, bendito do meu Pai. Aleluia. Há um lugar celestial, há um reino preparado, uma mansão onde nós reencontraremos aqueles que já se foram e que se foi em Cristo Jesus. A restituição, aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer: se nós esperamos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sonhe com o céu, aleluia. Nós teremos vitória aqui, mas a nossa maior vitória é pegar, aleluia, nossa coroa e dizer: Senhor, eu consegui. Eu consegui. Aleluia. Você vai dizer: eu consegui, Jesus, eu consegui. Chegará o tempo de você dizer: estou aqui na tua presença. Aleluia. Aleluia. Continua perseverando. Deus, Ele é fiel. Ele está com você até as consumações do século. Ele tem visto tudo que você tem passado, e o tempo de Deus vai chegar na tua vida. O tempo, uma nova história. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, eu consigo ver e contemplar o Senhor andando sobre muitas provações em nossas vidas. Consigo ver o Senhor vindo ao nosso encontro. Eu consigo ver o Senhor fazendo milagres, milagres e milagres. Histórias sendo mudadas. Eu posso ver, Senhor, pelos olhos espirituais, o Senhor acalmando a tempestade, acalmando as provações, o Senhor dando, Senhor, a tua palavra. Eu consigo ver, Jesus, o Senhor está vindo ao nosso encontro. Aleluia, aleluia. Haverá surpresas, haverá, aleluia, nesse deserto a mão de Deus está se movendo. Aleluia, nesse deserto aí, nessa provação que você está passando, Jesus está vindo olhar o teu encontro. Oh Jesus, as coisas estão piorando. Aí Jesus diz: eu estou indo ao encontro. Eu estou indo ao encontro do teu filho, eu estou indo ao encontro da tua casa, estou indo ao encontro, aleluia, desse impossível aí que você está vivendo. Jesus de Nazaré. E quem sabe alguém dizia: como pode andar por cima do mar? Como pode?
Em nenhum momento os discípulos vão imaginar como é que Jesus ia chegar ali no meio do mar, mas Jesus ele vem de uma forma e por onde eu e você nem imagina. Talvez foi o susto dos discípulos. Talvez foi aonde eles se surpreenderam e disseram: é um fantasma, não pode ser, andando por cima do mar. Jesus virá por um caminho que você nem espera. Aleluia. E quando você for ver, você vai dizer: talvez seja até por uma tempestade que esteja na tua vida, ou que Deus permita, Jesus vai vir sobre essa tempestade. Jesus vai vir por esse caminho. Um caminho que você olhar assim e dizer: está tudo perdido. Aleluia. Vem de uma forma diferente, a qual eu e você nem imagina. Talvez a gente esteja esperando Jesus fazer algo da nossa forma e Jesus vem fazendo de outra. Talvez você quer que Jesus venha por um caminho, aí Jesus diz: eu vou por outro caminho, mas eu estou chegando. Mas o importante é que eu vou chegar na história. O importante é que eu vou chegar aí, aleluia, para socorrer aqueles que estão necessitados. Aleluia. Louvado seja Deus. Pedro começa a andar por cima do mar. E ele sente o mar como se fosse uma rocha. Ele consegue pisar sem afundar. Ele consegue sentir a glória de Deus. Ele consegue sentir o que Deus estava sentindo ali na hora, sabe? Quem sabe ele dizendo: eu não estou afundando. E nesse momento, o vento ainda estava ao contrário. O mar ainda estava agitado. Mas Pedro estava andando. Louvado seja Deus. Mas tem um momento que as coisas vão piorar. É nesse momento onde Deus, Ele quer ver a tua fé. É quando você olha assim e diz: Senhor, eu sei que o Senhor me deu uma ordem. Eu sei que sobre mim tem uma promessa. Eu sei que eu fui escolhido. Mas está tudo pior na minha vida. Está tudo dando errado. Eu sei, eu sinto que o Senhor falou comigo, mas eu não estou vendo saída. Eu não estou vendo, Jesus, a mudança. Eu não estou vendo. Tem horas que a gente não vai ver. Tem hora que Jesus vai ficar em silêncio. Tem hora que Jesus vai só nos olhar de longe, assim como ele olhava para Pedro. Aleluia. E Pedro, sentindo medo mais uma vez, começou a afundar, começou a se desesperar. E ele dá aquele grito de socorro. Ele dá aquele grito de clamor. Levanta as mãos para Jesus e diz: Jesus, me socorra. E quantas vezes você diz: Jesus, me socorra. Jesus, entre na minha história. Jesus, entre na minha família. Oh, Jesus, entre nesse vazio que está a minha alma. Me socorra. Me socorra, Jesus. Me socorra. Me tire dessa tristeza. Muda a minha vida, muda a minha casa. Quantos e quantos gritos de clamor você não tem dado nessa provação, nesse deserto? Quem sabe você também disse: Senhor, será que eu vou morrer? Será que eu vou perecer? Será que é o fim da minha história? Eu estou sem força, eu não suporto mais. A luta foi além
das minhas forças. Mas quando nós não suportamos mais, a mão de Jesus entra na história. Jesus pega na mão de Pedro e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro volta e começa a andar sobre as águas. Olha, depois dali Pedro nunca mais foi o mesmo. Foi quando você sentiu o vento forte, foi quando você ia afundando, que você teve um encontro com Jesus. E Jesus pegou na tua mão, te levantou. Ah, quando Jesus levanta é diferente. Quando Jesus ergue é diferente. Quando chega o tempo de Jesus dizer assim: não vai morrer. Bora, levanta, levanta, levanta. A ordem de Deus sobre a nossa vida dizendo: é tempo de se levantar. É tempo, aleluia, de tomar posição. É tempo, aleluia, de andar lado a lado com Deus. É tempo, aleluia. Bora, Pedro, levanta, tu não vai morrer. Eu não te trouxe aqui para tu morrer. Aleluia. Recebe o fôlego de vida hoje. Recebe alegria na tua alma. Recebe aí a presença do Espírito Santo. Você não vai parar. Você vai, aleluia, andar. Você vai ficar de pé. Você vai ter que andar sobre essas águas para você sentir a minha fidelidade, para você vivenciar os meus milagres. Aleluia. Olha, Pedro, eu estou segurando na tua mão hoje e tu vai andar comigo. Se tu não conseguiu andar sozinho sobre a minha ordem, a partir de hoje sou eu que te tomo pela tua mão direita e te digo: não tem mais, não tem mais, não tem mais, que eu te ajudo. Aleluia. Eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Aleluia. Era Deus dizendo ali e dizendo para mim: você, não é tempo, aleluia, aleluia, de parar, mas é tempo de uma nova etapa na tua vida. Se erga no dia de hoje. Deus quer ver você em pé. Deus quer ver você adorando. No meio, olha, quando Pedro ele começa a andar, o vento e a tempestade ainda estava agitado. Aleluia. O mar ainda estava bravio, mas Pedro estava andando. Aleluia. Pedro agora começa a andar sobre a tempestade. Ele começa a entender que não é, aleluia, por conta de uma luta, não é por conta de uma provação que ele vai parar, mas é Deus que estava dando a ordem. É Deus que estava sob o controle de tudo. Ele entendeu que a experiência que ele teve com Deus, aleluia, com Jesus ali, ele tinha que andar no meio da provação. É você, Jesus dizendo: ande por cima. Ande por cima da luta. Ande por cima, aleluia. Ande por cima de tudo que você está vendo, que Jesus está chegando na história. Aleluia. Você pode ver, aleluia, a maior tragédia na tua vida. Jesus dizendo: ande por cima. Aleluia. Continue de pé. Continue me adorando. Aleluia. Continue confiando. A experiência que Deus trará sobre a nossa vida. Alguém vai olhar assim e vai dizer: como é que pode adorar sofrendo? Como é que pode confiar, aleluia, perdendo tudo? Jesus me deu uma experiência. Jesus me deu uma estratégia. A intimidade com o céu me fez olhar para o alvo, que é Cristo. Eu não me paraliso mais. Eu preciso andar. Estou sendo provada, mas eu preciso continuar na presença de Deus. Vai ter horas que nós vamos entrar no quarto, fechar a porta, rasgar a nossa alma, chorar. Mas depois a gente vai sair, enxugar as lágrimas e vai adorar. Vai continuar prosseguindo. Vai continuar andando. Aleluia. Louvado seja Deus. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Só que quando Pedro volta, a dúvida acabou.
fé foi gerada nesse deserto aí. Depois de tudo que você está passando, você vai ter fé até para impactar outras vidas. Para dizer é deserto, mas Deus está aí. É luta, Deus vai chegar. Está passando por momentos escuros, Deus ele vai agir. Tenha fé. Tenha fé. Eu tenho experiência com Deus. Eu passei desertos e Ele chegou na minha história. Ele vai chegar na tua também. Você vai dizer isso para alguém. Você terá experiência pessoal. Só quando Jesus entra no barco é que Ele dá a ordem. Olha aí. Até Jesus andando com Pedro tinha tempestade. Era Jesus dizendo para Pedro: você vai ter que andar sobre a tempestade, Pedro. Eu estou aqui. Eu te coloquei de pé novamente. Eu estou te erguendo, mas você vai aprender a ter que andar. Eu preciso fazer você ficar forte. Nem todo o tempo eu estarei aqui com vocês. Então eu preciso fazer vocês, aleluia, passar da posição de menino para adulto. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu andava como menino. Eu falava como menino. Mas agora nós somos adultos. E passamos a ter experiências de adulto. A falar como adulto. Andar como adulto. Louvado seja Deus. Deus está querendo trazer experiências novas para a tua vida. Nesse deserto. Nessa provação que você está passando. Quando Jesus entra, Ele vai dizer: acalma-te vento e acalma-te mar. E tudo retornou para o seu lugar. Uma ordem de Deus. Uma ordem. Uma palavra mudará a tua história. Mudará a tua vida. Só basta uma palavra. Não precisa, aleluia, você se desesperar ou querer mudar de posição, de lugares. O tempo de Deus chegará na tua vida sobre uma ordem do céu. E Deus, olha, repreendeu ali. E em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Quero liberar uma palavra para a tua casa. Quero liberar uma palavra aí para a tua saúde. Que em nome de Jesus, como ministra da palavra de Deus, eu quero repreender o vento forte, a tempestade, o deserto que está sobre a tua vida. Aleluia. E quero te dizer que a presença de Jesus chegará nessa história. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra profética. E você sentirá a mão de Deus agir naquilo que estava te causando desespero. Em nome de Jesus. Eu quero saber se tem alguém aqui que escutou a palavra de Deus que não é evangélico. Quer fazer uma reconciliação? Quer se voltar para os caminhos do Senhor? Deus também quer acalmar a tempestade dessa tua vida aí. Às vezes o mar está agitado dentro de nós. E às vezes uma palavra de Jesus, ele chega para acalmar a tempestade do nosso coração aflito, essa tempestade, essa ansiedade, esse medo. A tempestade às vezes está por dentro. E quantas pessoas estão fora do barco, fora da presença de Jesus, que estão enfrentando tempestade, que só Jesus pode acalmar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O mundo é uma ilusão. As drogas é uma ilusão. Esse mundo não tem o que dar. Só Jesus pode te trazer felicidade. Fernanda está dizendo que quer aceitar Jesus. Louvado seja Deus. O céu está em festa, Fernanda. Deus abençoe a tua vida, amada, por essa decisão sábia. Que o Senhor, Ele sustente a tua vida. Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus?
alguém que escuta, alguém que está vivendo tantas e tantas tribulações no mundo. Olha, uma coisa é a gente passar por tribulação com Jesus, e sem Ele, quem pode socorrer a tua vida? Aleluia. É tempo de você se voltar para a casa do Pai. É tempo de você vir para Jesus. É tempo de você deixar Jesus habitar. Nilza, mais uma vida para Jesus. A segunda vida. Nilza, Deus abençoe a tua vida, amada. Que Deus ele te sustente com a destra fiel. Olha aí, escutou a palavra, reconheceu o que precisa, que não existe, aleluia, a calmaria sem Jesus está no barco, sem Jesus está no controle, sem Jesus está na casa. Quer calmaria para a tua vida? Chama Jesus, chama a presença, faz a vontade de Deus aí, você verá Deus agir, aleluia. Você verá Deus libertar você de um vício, daquilo que você não consegue. Jesus, Ele consegue sim libertar. Nós somos prova viva que Jesus, Ele liberta, transforma, batiza com o seu Espírito Santo, derrama o seu sangue. E nós estamos aqui para dizer, porque nós sentimos a transformação, a salvação também de Jesus na nossa vida. Nós vamos orar pela vida de Fernanda e de Nilza, que aceitaram Jesus. Você também que pode orar junto comigo, glorificando e agradecendo a Deus por essas vidas. Nós vamos orar juntos, orar também pela tua vida, pela tua família. Dobra teu joelho, curva tua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós estamos agradecidos, Pai. Agradecido por mais um dia por poder ministrar a tua palavra, por nós podermos ouvir a tua palavra, mais um dia na tua presença, Pai. Oh, Jesus, eu sei, Senhor, que essa palavra aqui teve várias direções. Essa palavra aqui, meu Deus, foi para várias pessoas. Eu sei que tem muita gente aqui vivendo e vivenciando grande tempestade na sua vida. Mas se o Senhor está dizendo assim, por que duvidas, homem de pequena fé? É porque o Senhor está dizendo que vai fazer. É porque o Senhor está dizendo que os nossos olhos verão a tua fidelidade. É porque é algo surpreendente que vem sobre a nossa vida, a qual a gente nem imagina. E a gente duvidou por alguns momentos de lutas, de tribulações. Mas o Senhor está chegando, meu Deus, em nome de Jesus, nas nossas histórias. Na história de cada um que está aqui, Senhor, prostrado, orando pelos seus entes queridos, orando pela saúde, orando para que o Senhor dê força, orando por uma necessidade, Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor está chegando em cada oração, eu sei que o Senhor está socorrendo cada pedido de oração aqui. Deus vai de encontro, assim como o Senhor foi de encontro, Deus, naquela tempestade. Eu apresento a vida de cada um aqui que está vivendo uma tempestade. Vai de encontro, meu Deus, vai de encontro, Senhor, acalma, repreende, aleluia, esse vento, aleluia, essa provação, Deus, em nome de Jesus. Muda, Senhor, a nossa história. Deus, eu quero te apresentar a vida de Fernanda, de Nilza, que está te aceitando como o único e suficiente Salvador, Pai. Deus, em nome de Jesus, escreve o nome delas no livro da vida. Eu sei que o céu está em festa, Pai. 2 vidas, Senhor, para o teu reino. Está feito, Pai, está plantado no teu reino a nossa semente, Deus. Oh, Jesus, fortalece, dê força, dê ânimo, Pai, para que elas continuem prosseguindo. Salve suas famílias também, faça a obra completa, encha elas da presença do teu Espírito Santo, Pai, que elas não venham olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas para o alvo que é o Senhor. Sustenta, Pai, assim como o Senhor sustentou na mão de Pedro, porque há momentos que sozinho não vamos conseguir, mas sobre, Deus, a tua ajuda. Senhor, quando o Senhor pega em nossas mãos, Pai, nós sabemos que podemos conseguir. Nós sabemos, Senhor, que avançaremos em nome de Jesus. Todos que orou comigo vai dizer amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Foi uma honra mais uma vez estar aqui ministrando a palavra de Deus. Deus abençoe. Um dia abençoado, cheio da presença de Deus. E nós vamos prosseguir esse dia cheio do Espírito Santo, cheio da graça, adorando, glorificando o nome do Senhor, exaltando, chamando a presença de Deus para os nossos lares, para nossas casas e
não esqueça, não duvide, Deus está no controle. Amém? Não duvide, Deus vai agir. Deus vai socorrer você nesse deserto, nesse processo aí que você está passando. A mão de Deus também vai sustentar você. Há cuidado de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você que orou comigo aqui, deixa teu amém aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, para confirmar a oração. Nosso Deus é fiel e continua falando aos nossos corações, né? Esse é o Deus que nós servimos, um Deus grande, um Deus poderosíssimo. Amém? Deus abençoe todos vocês, fiquem todos na paz de Deus, em nome de Jesus. Que seja um dia repleto aí. Nós estamos felizes por estar aqui escutando a palavra de Deus. E também estamos felizes por essas vidas que aceitaram Jesus. E você crê que também haverá salvação dentro do teu lar? Haverá salvação. Deus irá socorrer também a tua família. Glória a Deus. Só quem faz isso é Deus. Vamos continuar orando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas. Glória a Da Deus. alma inquieta que não consegue descansar. Glória a Jesus. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, Glória a Deus. é cheia de Aleluia, majestade. aleluia. Glória a Deus. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Glória a Deus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigada. Obrigada pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua presença. Aleluia. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, glória a Deus. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Glória a Deus.